Assunto internacional importante, hein? Na contramão dos principais aliados ocidentais, a França demonstrou apoio ao pedido de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa medida, pedida pelo procurador-chefe do TPI, Tribunal Penal Internacional, foi fortemente criticada por países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, parceiros da França e também de Israel. Em sua manifestação, Netanyahu afirmou que a decisão tomada de punir o Estado judeu por combater o Hamas seria a mesma coisa que punir os Estados Unidos por matar Osama Bin Laden pelos ataques em 11 de setembro. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota para refletir sobre esse apoio manifestado pela França em relação a esse pedido de prisão contra Benjamin Netanyahu. Bélgica também se manifestou na mesma linha da França, viu, Mota? A Bélgica eu não sei, mas a França comete um erro gravíssimo. Primeiro, porque apesar de uma declaração da ministra de Relações Exteriores, ela disse que o fato da França, o governo francês, apoiar esse pedido de prisão não significa que eles estão estabelecendo uma equivalência moral entre o governo de Israel e o Hamas. Mas é isso mesmo que eles estão fazendo. Não adianta você fazer uma coisa e dizer que não está fazendo uma coisa que todo mundo está vendo que você está fazendo. Segundo, porque a França, assim como vários outros países europeus, enfrenta uma ameaça crescente de terrorismo islâmico. São pessoas que saem dos seus países e migram para a Europa, em vez de se adaptarem aos costumes da Europa, querem que a Europa se adapte aos costumes deles. Inclusive, há pouco tempo atrás, a França teve 2 alertas graves sobre terrorismo, chegaram a fechar vários prédios públicos por causa de ameaças de bomba. Então, a França, o governo francês, com essa atitude, está mandando uma mensagem muito ruim. Percebam, ele está, ao mesmo tempo, se incompatibilizando com as minorias, ou quase maiorias islâmicas no seu território, porque estão apoiando a prisão dos líderes do Hamas e, ao mesmo tempo, apoiando a prisão do governo de Israel. Ou seja, eles estão se colocando num limbo. É uma decisão muito ruim, na minha opinião. Pois é, contrariando os aliados ocidentais, né, Cristiano Beraldo? Isso também surpreende. Por favor, suas análises. Pois é, a França, ela infelizmente passa por um processo de decadência já bastante longo. Você vê isso claramente, a forma como a educação francesa evoluiu, a parte ideológica do país, a crença de que o Estado é responsável por cuidar das pessoas, seja lá quem for, quando elas resolverem se aposentar. Tanto é que a gente viu, acompanhou no final do ano passado, um protesto assim, extremamente brutal, porque o governo queria elevar, se não me engano, em 1 ano, a idade para aposentadoria. E nesse caso específico, tem um outro fator também, Caniato, que é o fato de que 10% da população da França hoje tem origem árabe. A população árabe na França é bastante expressiva. Isso já se transforma numa pressão política. Esses posicionamentos, eles consideram, sobretudo, essa dinâmica interna. Não faz nenhum sentido a França se colocar dessa forma. Não faz nenhum sentido a decisão da Corte de Haia de querer colocar em patamares iguais, tanto é que proferiu a decisão no mesmo momento, o Hamas com o governo de Israel. Isso é absolutamente absurdo. Está tentando, esse esforço de tentar igualar 2 coisas, 2 atitudes, 2 condutas completamente diferentes. Então, meu repúdio total à França por essa posição absurda que tomou e meu apoio ao governo de Israel, que tem todo o direito de responder de forma extremamente dura, na altura do que foi atingido na sua população, sobretudo sua população civil, em outubro do ano passado. Claro que o apoio da França acaba repercutindo mais do que outros países, mas só reforçando aquela informação, viu, Mota, amplamente divulgada nos veículos norte-americanos, além da França, a Bélgica e a Eslovênia também apoiaram os pedidos de prisão para os líderes de Israel, mas também
do Hamas. Você, Dávila, que reflexão é preciso fazer? Participação hoje em Os Pingos nos Is, mas se quiser também refletir sobre a manifestação da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, por favor. Bom, primeiramente, é imoral comparar a atuação de Israel com a atuação do Hamas. É a mesma coisa que equiparar os Estados Unidos com a Al-Qaeda, quando a Al-Qaeda implodiu as torres lá do dia 11 de setembro. É esta a equivalência moral quando você coloca um governo soberano comparando com a atuação de um ato bárbaro, terrorista, que certamente mostra que não há como comparar uma coisa com a outra. Então, assim, é uma condenação errada no sentido de imoralidade. A segunda coisa é a hipocrisia da França. A França faz isso olhando para a sua população de descendência árabe, como disse o Beraldo, achando que isso vai criar uma espécie de escudo contra, talvez, atentados terroristas no país. É outro absurdo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós estamos num momento que a comunidade internacional precisa mostrar, por meio das suas ações, dos seus atos, quais são os valores que ela preza. Se ela preza realmente os valores da liberdade, da democracia, do combate ao terrorismo, porque o terrorismo não é uma questão de um país, o terrorismo é um crime transnacional. Se nós não estivermos unidos nisso, os atos terroristas só vão aumentar no mundo. Por quê? Porque quanto mais os terroristas verem que o Ocidente está dividido, que os países estão divididos em relação à reação, é isso a maior maneira para fomentar o terrorismo. Foi assim que nós tivemos, por exemplo, atitudes como foi o início da Primeira Guerra Mundial, que foi um ato terrorista que acabou dividindo a Europa e levando à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, está na hora do Ocidente defender os valores que acreditam, mas as suas ações mostram cada vez mais que o Ocidente duvida daqueles valores que fizeram ser o Ocidente um lugar onde reina a liberdade e a democracia.